Olá, pessoal. Aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula de física. Hoje falando sobre transformação isocórica. Vamos lá. A isocórica, o volume é constante. Então, qualquer que seja a transformação aqui, ó, vamos pegar, mostrar aqui no gráfico o ponto A e o ponto B. Ó. Todos os pontos têm o mesmo volume. Então, poderia ter um ponto A, B, C, todos teriam o mesmo volume. Então, obedece a lei de Clapeyron, o PV igual a nRT, e lembrando que daqui sai a forma do PVT, né? O PVT povotó, minha iguinha pocotó. Então, olhando para essa equação de Clapeyron, você tem que o volume fica constante, o N fica constante e o R fica constante. Então, passando o volume aqui para baixo, né, dividindo os dois lados por V, você tem nRV. Isso tudo aqui é constante. Então, o P é diretamente proporcional à temperatura nessa transformação. Lembra da panela de pressão? Quanto maior a temperatura, maior a pressão lá dentro. Tá bom? E o seguinte, se o volume é constante, na fórmula do pivete, você corta os volumes, fica P sobre T, e cai na mesma relação de P sendo diretamente proporcional à temperatura. Então, esse diagrama aqui é o de Clapeyron, onde você tem P por V. Dá para fazer o tipo de gráfico? Dá, o P por T. Então, quando o volume fica constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão dentro do recipiente, que não muda de volume. Certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Com base no gráfico a seguir, que representa uma transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica de um gás ideal, podemos afirmar que no estado B a temperatura é D. Então, aqui a gente sabe que o volume é constante, certo? Então, aqui a gente pode notar que no gráfico de P por T, a gente tem uma reta. P diretamente proporcional à temperatura. Então, significa que o volume é constante, e foi dito no enunciado. Como a pressão no ponto A é 2 e a temperatura é 20, opa! 20 o quê? Graus Celsius. Então, precisa somar 273 para transformar em Kelvin, certo? Aí vai ficar assim, ó. Duas vezes aqui dá 293. O 2 dá para cortar aqui com o 4, sobra 2 aqui em cima. Então fica duas vezes 293. A temperatura final é de 586 Kelvin, que é a alternativa D. Beleza? Então esse é um tipo de problema. Um outro aqui, ó. O volume dos pneus permanece inalterado, certo? Então está falando de uma situação de calibrar. Antes de iniciar uma viagem, o motorista cuidadoso calibra seus pneus do seu carro, que estão a uma temperatura de 27 graus Celsius, com uma pressão de 30 libras-forças por polegada. Ao final da viagem, para determinar a temperatura do pneu, o motorista mede a pressão deles e descobre que esta aumentou para 32 libra-força por polegada quadrada. Se o volume do pneu permanece inalterado, isovolumétrica, isocórica ou isométrica, e se o gás no interior deles é ideal, o motorista determinou a temperatura dos pneus como sendo. Então vamos lá, de novo. O volume é constante, né? O volume do pneu no início e no final é o mesmo, foi inalterado. A temperatura está em Celsius, precisamos somar 273. Então, isso aí vai dar 300. Então, vai ficar o 300 que passa multiplicando 32, o 30 passa dividindo, a temperatura final passa aqui para cima multiplicando. Então, a temperatura final é essa continha aqui. 300 dividido por 30 dá 10, a temperatura final é 320 Kelvin. Aí você vai procurar a resposta, opa, está em Celsius. O que você faz? Subtrai 273. E aí você obtém a temperatura de 47 graus Celsius. Né? Tem o pneu rodou, a estrada está quente, tem uma série de fatores. Então a temperatura final era de 47 graus Celsius. E você já deve ter ouvido falar que esquentar os pneus na Fórmula 1, né? Tudo bem?
Então, espero que tenham gostado, que tenha esclarecido aí o que é uma isométrica, ou uma isocórica, ou uma isovolumétrica. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário.